Olá, salve Maria! Salve Maria! Neste vídeo nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre o matrimônio em que nós estamos estudando sobre o sacramento do matrimônio a partir do Catecismo Maior de São Pio X. Então, no primeiro vídeo, se você não assistiu, nós falamos um pouco sobre a natureza do sacramento do matrimônio, explicamos o que é um casamento de fato e o que não é um casamento. Então, nós vamos adentrar agora em outros conceitos, esses que vocês podem acompanhar nesse Catecismo de São Pio X. Claro, nós vamos tratar desse assunto do sacramento do matrimônio em diversos vídeos. Isso pode acarretar que traremos outros livros, certo? Outras referências. Mas vamos partir aqui do Catecismo, que ele pergunta que é um tema chamado os ministros, cerimônias e disposições para o matrimônio. Ele começa: quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Os ministros deste sacramento são os mesmos esposos que reciprocamente conferem e recebem o sacramento. E aqui é uma questão que nós já mencionamos no outro vídeo, sobre que o casamento, a priori, o matrimônio, ele já é instituído naturalmente. Então, ele já tem uma instituição natural. E ele foi elevado pela graça, por Nosso Senhor, por meio da graça, a uma condição sobrenatural, ou seja, ele confere graça santificante. Por isso que é um sacramento. Exatamente, então ele não é só um contrato natural, né? Por exemplo, como os povos antigos, antes da revelação, que tinham essa disposição, assim os judeus também tinham. Mas aqui nós estamos tratando do casamento como sacramento. E os esposos aqui, né, para deixar bem claro, um homem e uma mulher. Nada de casamento entre duas mulheres, entre dois homens, como a gente já falou, isso não existe. Esposos é um homem e uma mulher. Então a gente está falando da ordem natural para a ordem sobrenatural. Então, da própria natureza, nós já conhecemos que é necessário opostos, né? No caso, um homem e uma mulher para ter um casamento. Tá? A graça supõe a natureza da coisa. De que maneira se administra esse sacramento? Este sacramento, porque conserva a natureza do contrato, é administrado pelos mesmos contraentes, declarando na presença do próprio pároco ou de outro sacerdote devidamente autorizado e de duas testemunhas que se unem em matrimônio. Ou seja, porque ele é um contrato também. Então veja bem, ele de fato é um contrato e um sacramento. Só que esse contrato ele é selado agora pela graça, por assim dizer. Tá? É por isso que vamos supor que tenham várias contrariedades num casamento, traições, até um tipo de pressão que a mulher pode sofrer, de maltratos do marido, etc. Mesmo todas essas contrariedades que são coisas erradas dentro de um casamento, ele não dissolve o contrato. Então, por mais que tenha situações penosas e difíceis que muitas mulheres acabam sofrendo, até de agressão dos seus esposos, mesmo a traição de uma esposa ou de um esposo, isso não desfaz o sacramento. Então aqui tem que ficar muito claro que, primeiro, nós não estamos apoiando a corrupção do casamento, que são essas contrariedades, que são essas coisas que acontecem, infelizmente, em alguns casamentos. Não estamos apoiando isso e não estamos apoiando que as pessoas devem permanecer e aceitar essa condição. Mas é necessário entender que o casamento em si não é desfeito, mesmo numa condição dessa. E aqui fala, né, que pode ser o pároco ou um outro padre autorizado. No nosso caso, né, não foi o pároco da nossa cidade. Nós casamos em uma outra cidade com o pároco de lá. E também é interessante falar sobre as testemunhas, que aqui diz duas testemunhas. Hoje está na moda você convidar milhares de casais, né? Várias pessoas para serem testemunhas ou, né, conhecidos como padrinhos de casamento. Isso não é necessário, basta você convidar duas pessoas, já é o suficiente, né? Para quem também acha que precisa fazer aí uma festa enorme para casar, né? Não precisa convidar muita gente. Só o necessário é você, né, que vai casar, né, a pessoa com quem você vai casar, e o padre e duas testemunhas. Isso, então veja que é bem simples, né? E tem pessoas que, por realmente compreenderem isso, literalmente só convidam os padrinhos e o padre, nem os pais muitas vezes, porque realmente só querem o sacramento, almejam isso, né, de todo o coração, então querem o necessário.
Então aqui nós estamos falando da essência da coisa, né? Então, do que se trata? Então, os padrinhos eles dão testemunha de que aquele casamento ocorreu. Então, eles, caso perguntassem para ele, esse casamento ocorreu? Sim, ocorreu. Então, eles dão um testemunho de que aquilo ali é válido, ocorreu, os dois fizeram um juramento, né? Aconteceu validamente a coisa. Para isso que serve um testemunho. Então, é uma questão jurídica. Para que serve, então, a bênção que o pároco dá aos esposos? A bênção que o pároco dá aos esposos não é necessário para constituir o sacramento, mas é dado para sancionar em nome da igreja a sua união e para atrair sempre mais sobre eles as bênçãos de Deus. Porque quem é que faz o sacramento? Quem faz o sacramento são os ministros desse sacramento. E esses ministros do sacramento são os esposos, não é o sacerdote. Mas ele também é uma testemunha, por assim dizer, é um testemunha que é a igreja que dá esse testemunho. Ela dá essa jurisdição sobrenatural agora, que é necessária. Então, a igreja está ali no meio para confirmar esse novo casal que está surgindo, essa nova família. Para vocês entenderem, por exemplo, no sacramento do crisma, o ministro é o bispo. É isso. Então, depende de você. Você não é o ministro, não é uma outra pessoa qualquer, é o bispo específico. Então, no matrimônio é os esposos. Então, para que vocês compreendam melhor essa questão, né? Isso. Então, como por exemplo, ali no caso do batismo também, ou da Eucaristia. Então, a gente tem o sacramento, sempre tem que ter um ministro, alguém que vai executar aquele sacramento. Então, aqui no caso são os esposos. Que intenção deve ter quem contrai o matrimônio? Quem contrai o matrimônio deve ter intenção, primeiro, de fazer a vontade de Deus, que o chama até o estado. Segundo, de procurar nele a salvação da própria alma. E terceiro, educar cristamente os filhos que Deus lhe der. Então, primeiro, executar a vontade de Deus em qualquer estado, né? Nós estamos falando aqui do sacramento do casamento, o matrimônio, mas isso refere a qualquer estado. Todos os estados têm deveres de estado. Então, quem é casado sabe dos deveres de estado claramente, assim, pelo menos os católicos que vivem verdadeiramente o sacramento sabem dos deveres de estado. Muitas pessoas confundem os deveres de estado, etc. Isso pode ser tratado a posteriori nos outros vídeos. Mas independente do estado da pessoa, qual é a vontade de Deus? É que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Então nós precisamos buscar a santidade na vida de casamento, né? Do matrimônio. Porque ainda algumas pessoas podem acreditar que isso não seja possível, que a santidade é só para os religiosos, que, né, estão no convento, para os sacerdotes, para os padres. Mas não, é para todos, né? Então, nós devemos cumprir os nossos deveres, cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar do nosso lar, enfim. Trabalhar, tudo isso tendo em vista o fim da nossa vida, que é alcançarmos o céu, sermos santos. Exatamente. Então, aqui fala sobre procurar a salvação da própria alma. Então, com o seu estado específico, você salvará a sua alma. E aqui tem outra obrigação, que é educar cristamente os filhos que Deus nos der. Então, Deus nos dá os filhos, porque nós não impedimos Deus de nos dar filhos. Nós vamos tratar isso também em alguns vídeos. É Deus que escolhe quantos filhos você vai ter, não é você que decide. Então, isso pode ser tratado em outro vídeo, questões sobre contracepção, que muitas pessoas falam, questões de aborto, etc. Pode ser tratado uma extensão desse vídeo. Mas para já dar um gostinho da questão, não é eu, o ser humano, que escolho quantos filhos eu quero, mas Deus que escolhe quantos filhos vai me dar. Isso é aceitar a vontade de Deus. Porque como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu estou fazendo a minha vontade, que muitas vezes é contra a vontade de Deus? Como é que eu vou saber quantos filhos Deus quer que eu tenha se eu impeço Ele de agir? Não tem como, né? Contradição. Por isso, esse é um pecado grave. Pecado gravíssimo dentro do matrimônio, exatamente. Exato. Então, você impedir o nascimento de filhos com métodos é um pecado grave. Então, se ficou aí uma questão em dúvida, nós vamos tratar isso nos outros vídeos. E todos esses filhos devem ser educados na fé cristã, né? Na fé católica. Isso não é algo que pode ser descartado, né? Que pode ser relegado para outra pessoa. É os pais que educam os seus filhos em primeiro lugar. Não é na catequese que ele vai aprender sobre a fé católica, não é na escola que ele vai aprender as coisas, é em casa em primeiro lugar. Então, nós estamos na crise profunda que nós nos encontramos hoje, né?
Só existiu, por exemplo, um Concílio Vaticano II porque uma das coisas que aconteceu é que as famílias deixaram de lado os seus deveres de Estado. E um deles é que os filhos sejam educados na sã doutrina católica. Então, é dever dos pais. Né? Evidentemente que antigamente os párocos eles também tinham e têm o dever de educar as crianças para a doutrina católica. Isso é óbvio. Só que era muito mais tranquilo essa questão, porque eles já vinham de casa com uma carga específica sobre os assuntos. Agora não. Agora as famílias não vivem a vontade de Deus, não vivem conforme a doutrina da igreja, não ensinam os filhos, porque relega tudo a catequese, a escola. Ou porque nem sabem, né? Já estamos numa geração que já nem sabe a fé que tem, não conhecem a fé católica, então Isso. Como é que elas vão ensinar os filhos? Então elas já não sabem mais nada. Então aquele dever que é da família de educar os seus filhos na fé católica, na santa doutrina, os filhos precisam aprender. Você como pai, você como mãe, tem a obrigação de ensiná-los, isso é obrigação. E não é só ensinar assim as tradições, ensinar a rezar, não. É realmente explicar, né, para que os filhos compreendam e possam passar para os seus filhos depois, né, no caso, os seus netos. Porque se você não explica as coisas para o seu filho, como é que ele vai depois, né, entender de fato para, né, poder no futuro educar os seus próprios filhos? Transmitir aquilo que você recebeu. Que recebeu. Exatamente. De que maneira se devem dispor os esposos para receber com fruto o sacramento do matrimônio? Os esposos, para conceber com fruto do sacramento do matrimônio, devem primeiro encomendar-se de todo o coração a Deus para conhecer a sua vontade e para alcançar dele as graças que são necessárias em tal estado. Por quê? Porque o sacramento traz graça santificante, todo sacramento. Segundo, consultar os próprios pais antes de chegar ao noivado, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Porque aqui nós estamos, toda aquela questão de pedir a noiva em casamento, a reconhecer que agora, né, a filha está saindo daquele lar e formando outro lar, todo o respeito que exige a... Agora a obediência não vai mais ser ao pai dela, mas ao seu esposo. Então, o futuro esposo precisa pedir, né, principalmente ao pai dela para que ela possa se casar com ele. Então, isso é algo muito necessário, não é algo do passado, é algo que deve ser feito, né, nos dias de hoje também. Os homens católicos aí, ó, prestem atenção nisso. Olá, pessoal! Que tanta luz! Eu acabei de acordar e já me bota aqui na frente dessa luminária. Tu tá chorando na frente de todo mundo. Preparar-se com uma boa confissão, até mesmo geral, que se for necessário, de toda a vida. Na verdade, os sacramentos, né, no geral, é necessário a confissão primeiro, ou seja, estar em estado de graça para receber a graça sacramental, né, a graça santificante por meio do sacramento. E como o matrimônio é um sacramento que envolve estado de vida, ele é muito importante. Então você precisa fazer uma confissão geral, que é aquela onde você confessa todos os pecados cometidos em vida, ou pelo menos, né, todos os pecados graves, né? Lembrados também. Lembrados. Quarto, evitar toda familiaridade perigosa de trato de palavras ao conversarem mutuamente antes de receberem sacramento. É porque é aquela questão, né? Não se abrasar. Não é... Viver a castidade. Isso. Antes de casar é necessário passar pelo noivado, certo? Nem necessariamente o namoro. O namoro é uma invenção moderna, né? A gente passou por isso também porque nós não conhecíamos essa questão. Agora a gente está transmitindo. E, de certa forma, assim, a gente vai acabar usando, né, o termo namoro para se referir àquele período que seria o noivado. As pessoas estão... Não. Tá. Antes do noivado, as pessoas, né, acabam se conhecendo melhor, tendo uma amizade, mas já com uma intenção de se casar. Então, aquele período ali a gente chama de namoro, né? Mas não é igual o namoro nos termos do mundo, onde você, né, se abrasa com a pessoa, não é isso? Isso. Então, aqui, o namoro, né, vamos usar esse termo, então, ele, na verdade, tem um fim. Todo namoro tem um fim, o noivado tem um fim. Por quê? Porque a finalidade é o casamento ou não, certo? Mas não é o namoro um lugar onde você deve conhecer intimamente alguém com relações sexuais, por exemplo. Pelo contrário, a abstenção é necessária porque a relação sexual ela tem uma finalidade, que é a procriação e o amor entre os esposos. Então, se você não está casado, você comete pecado grave quando você realiza isso. Antes de conhecer o corpo, você conhece a alma, da né, pessoa. Da pessoa. Então, essa é a doutrina católica, essa é a doutrina que a igreja sempre ensinou. Por mais que o teu pároco ou os bispos hoje modernistas, né, digam ao contrário, isso é o que a igreja sempre ensinou, certo? Então, isso fique bem claro.
E antes disso tudo, né, você tem que saber se você tem vocação também, né? Isso é um outro Saber ponto. se você não tem vocação religiosa, fazer um discernimento, né, com bons padres, enfim. Quais são as principais obrigações da pessoa unidas em matrimônio? As pessoas unidas em matrimônio devem guardar a inviolada a fidelidade conjugal e proceder sempre cristamente em tudo. O que é inviolada? Inviolada a fidelidade conjugal. Então, eu sou casado, então, mas mesmo os casados, existem vários impedimentos, por exemplo, impedimentos esses que são contra a castidade. A relação sexual você tem com a sua esposa, com o seu esposo, certo? Tudo que foge disso, sozinho, quando acontece uma ação sozinha, né, contra a pureza, isso é um pecado grave. Quando você inicia uma relação sexual com a sua esposa com a intenção de não finalizá-la da maneira correta para a procriação, isso é um pecado grave. Então não é porque você casou que, opa, agora eu tô livre, não preciso mais ver a castidade porque tô casado. Não, isso é o maior mito que já se falou, né? Mas tem pessoas que pensam assim, que vivem como se depois do casamento tivesse que esquecer ali o cuidado, né, em relação à pureza. Não, continua. Até porque vai ter situações em que a sua esposa ela está impedida, né? Às vezes ela estava grávida, tem um momento de espera ou uma questão de doença em que o homem, o casal, na verdade, vai ter que se abster das relações. E isso é completamente normal, porque se você de fato viveu a castidade durante seu período de namoro, noivado, isso não vai ser um problema para vocês. Por quê? Porque já se conhece, você já conhece essa relação. Então, nós temos que tirar essa noção impura da nossa cabeça, que o mundo nos coloca, de que você só é feliz se você tem múltiplas relações sexuais de formas mais variadas possíveis, da forma mais de uma transgressão maior possível, né? Então isso é falso, porque a felicidade não está ali. Ali existe de fato uma felicidade natural, né, do próprio corpo, mas ela não é a felicidade a qual o católico busca. Então por isso que esses períodos é normal a abstenção. Não é a felicidade da alma porque isso tira a vida da alma, né? Exato. Não é a verdadeira felicidade. Mas há também aqueles que pensam, e os pensamentos? Os pensamentos são da mesma forma. Por isso que não desejar a mulher do próximo, isso inclui para todos, né? Casados e não casados. Então ali está a única mulher, o único homem que você pode querer é seu esposo e a sua esposa. Então essa questão da Violada fidelidade. Fidelidade conjugal. Você é fiel à sua esposa, ao seu esposo. Mesmo assim, existe muitas pessoas, às vezes, no trabalho, que fazem piadas, que chamam atenção, olha lá, não sei o quê. Não, isso também já é perder essa confiança, querer violar essa fidelidade conjugal. Então, você não precisa ter uma amante para você adulterar. Até porque Nosso Senhor diz, né? Que se você olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, você já cometeu adultério. Isso aí. Então, se você olha para outras mulheres que não é a sua esposa e as deseja, você já adulterou, você é um adúltero, isso é um pecado grave. Ou, por exemplo, se você vê pornografia, pecado gravíssimo. Exatamente. Mas tem pessoas que acham isso normal, isso não é normal. Né? As pessoas têm que ter essa consciência de que você pode desejar somente a sua mulher. Isso também vale, né, para as mulheres, mas, enfim, acontece no geral mais com os homens. Mais com os homens, porque eles têm essa inclinação, né, para a carne mais forte do que a mulher. Mas hoje a questão tá tão... tá tudo tão pervertido, né? Que isso acontece também com as mulheres, infelizmente. Como a gente já conheceu alguns casos aí. Segundo, amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Paciência, viu? Amar-se mutuamente, porque a obrigação do homem, como de São Paulo, é amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. Então aqui está uma questão para o homem que amar a sua esposa não é só uma questão própria da paixão, mas a questão de justiça. Você deve amá-la e também por caridade, que daí a gente já passa da questão da justiça. Né? Então amar é uma questão que o homem tem. Mas como é que se ama? Então aqui muitas pessoas, não, mas eu amo fulano, eu amo ciclo. Não, mas existe uma forma. O homem ama se sacrificando. O homem ama se doando. Porque foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo fez para com a sua igreja, para com a sua esposa, que é a igreja. Por isso que o marido é o provedor, né? Ele vai para fora de casa, vai trabalhar, né? Vai prover o necessário para a sua família, que envolve muito sacrifício. Então, o homem tem que sim ter essa noção, que ele é
o braço material e a cabeça espiritual da casa. Então, o braço material que ele vai trazer, tudo que ele ganha de capital ali financeiramente, não é dele. Isso tem que ficar claro. Não é teu o dinheiro, é da família. Então você vai suprir as necessidades da família. E o homem tem um poder, certo? De onde vem esse poder? Tem esse poder natural, que é de prover, mas uma superior, que é o poder sobrenatural. Ou seja, o homem é a cabeça espiritual. O homem vai ser cobrado por Deus pela sua família na condição que ela está. Então, se a tua família tem problemas, ninguém reza, não vão à missa, não tem uma vida espiritual, ninguém é difícil educar os filhos na questão da fé, etc. Mas o pai é a cabeça, ele é o responsável. Ele que vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Então, os homens têm que ficar muito claro isso. Se a tua família está no jeito que está, tu pode dizer, olha, eu não tenho controle de tudo, é verdade, mas tu é quem vai conseguir solucionar os problemas da tua família com a graça de Deus. Por quê? Porque o homem vai ser cobrado. Entendeu? O homem será cobrado por essas questões. Diferente da mulher, que a mulher, como que ela ama? Obedecendo, submetendo ao seu marido. Porque é isso que diz São Paulo. E como que ela será salva? E como que ela será cobrada? Pela obediência. Isso não significa abaixar a cabeça para tudo que o marido fala, né? Até porque tem maridos que, infelizmente, não são Cristo, né? E fazem... podem dar ordens contrárias a Deus. Exato. E assim procede como acontece com a igreja. Então, as ordens sempre tem que estar alinhadas, né? A hierarquia tem que estar alinhada. Tu vai cobrar da tua esposa, vai tratar ela de uma maneira tirânica, você vai ter uma revolucionária em casa. É inevitável. Se você quer uma esposa, e de fato nós queremos que seja fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, fiel à igreja, obediente, você tem que fazer a sua parte, e por isso que vem de ti a solução. Por quê? Porque se você não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel a você. Se você não é fiel à igreja e ao Papa, ela não vai ser fiel a você. Entende? Então nós precisamos aquela fidelidade católica da hierarquia. Porque se você rompe com isso, a tua esposa vai se espelhar nas suas ações para não obedecê-lo. Terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente de prover as suas necessidades, dar-lhe educação cristã e deixar-lhe a liberdade de escolher o estado de vida que Deus o chamar. Aqui está um ponto fundamental. Por quê? Bom, nós temos que ter filhos. Então nós respeitamos a obrigação natural da procriação, ou seja, a perpetuação da prole. Nós somos responsáveis pela expansão da nossa espécie. É isso, ter mais filhos. Mas para quê? Para quê? Não é só isso. A responsabilidade que os casais têm em relação aos filhos, porque nós não somos só animais, mas sim nós somos um composto, o ser humano tem uma alma, então ela deve ser educada. Esse ser humano que deve ser educado para o quê? Para salvar a sua alma. Bom, aí finalizou todo a obrigação dos pais, salvar os seus filhos, levar os seus filhos para o céu, povoar o céu. Povoar o céu. Então essa é a principal obrigação dos pais, é povoar os céus. E por isso educar cristamente e por isso deixá-los livres para seguir a vontade de Deus, né? Em relação à vocação. Tem pessoas que, quero ter uma filha freira ou quero muito um filho padre. Mas será que é vontade de Deus? Santa Zélia e São Luís queriam muito um filho sacerdote. Eles tiveram filhos, homens, mas morreram. Mas em compensação, né, eles tiveram filhas religiosas e, dentre elas, Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, né? O pai e a mãe que, não, mas eu não tenho tempo, ou tenho muitos filhos, né, acaba acarretando com isso. Mas é necessário parar, fazer uma boa análise, um bom planejamento. Nós conhecemos vários casais que conseguem fazer isso. Então não existe uma desculpa para você negligenciar a educação dos seus filhos, porque os pais são os primeiros que vão indicar isso. Alguém se pergunta, mas é fácil para vocês falarem, porque vocês só têm uma filha que é um bebê. Não é verdade, porque a educação ela não começa com as palavras. As crianças aprendem com a ação dos pais, com o que os pais fazem. Então, se você está fazendo uma ação errada, o seu filho vai copiar, sua filha vai copiar, mesmo sendo um bebê. Então, você tem que dar a noção verdadeira, fazer o que é certo, já desde pequeno, para que ela se acostume e veja como naturalidade aquela ação. E para você bem educar os seus filhos, você deve antes educar-se, né? Ou reeducar-se. Então, isso é um processo que acontece antes mesmo de você ter filhos, até antes de casar pode acontecer isso, né?
realmente um processo de reeducar-se, novamente seus hábitos, né? Ou eliminar maus hábitos, para que isso não, né, seja transferido para os seus filhos, né, através de imitações, enfim. Então é necessário educar-se primeiro para bem educar os seus filhos. Se você não tem o conhecimento, se você não tem a fé católica de fato, é necessário primeiro conhecer a fé para poder transmiti-la aos seus filhos. Então esse foi o tema do vídeo de hoje, né? Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre essas questões do matrimônio, a finalidade do matrimônio, os deveres dos esposos. E é isso. Até o próximo. Nos acompanhe no próximo canal, no próximo vídeo. Onde nós falaremos sobre as condições e impedimentos do matrimônio, que é o próximo Então não perca, porque o próximo tem algumas polêmicas envolvidas com essa questão. É bem importante esclarecer isso para que você possa, se for da vontade de Deus, contrair o matrimônio. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei. 7 meses de vida, eu sou youtuber. Olha aqui, ó. Olá! Não! Destruiu o microfone, abençoada. Não pode.